Doutora, você que está na linha de frente, eu queria fazer uma pergunta relacionada ao tipo sanguíneo. Não sei se isso é uma verdade, se é uma mentira, porque tem gente que, foi um estudo que eu vi, né, falando que a pessoa não pegaria o coronavírus. Então, porque algumas pessoas não pegam o coronavírus, e essa é a relação que eu queria que você respondesse. Se o tipo sanguíneo, ele influencia. Isso é verdade. A gente tem algumas dúvidas que estão sendo respondidas devagar na literatura médica. Uma delas é: por que o homem vai pior do que a mulher? Por que ele tem uma forma mais grave? Por que algumas pessoas, mesmo sem doença crônica alguma, ele não é diabético, ele não é hipertenso, ele não tem problema cardíaco, por que ainda assim ele é entubado, ele tem pneumonia grave? Ou seja, existem predisposições genéticas, tanto para piorar a evolução da doença e, eventualmente, para conferir alguma proteção. Uma delas, que vem sendo discutida, é realmente a tipagem sanguínea. Aparentemente, isso não é certo e confirmado em muitos estudos científicos, mas é uma tendência de nós acharmos que o tipo sanguíneo A esteja associado ao aumento de gravidade. Mas, como eu falei, isso ainda é muito incipiente, é muito inicial. Então, nós não podemos dizer, por exemplo, o tipo A pode ficar tranquilo. Não, de jeito nenhum. Os estudos têm apontado que, na maioria das vezes, os pacientes que têm tipo sanguíneo A têm uma chance maior de ter uma infecção grave. Isso é um dado definitivo? Não é. É demonstrado em alguns estudos, porém em outros não. Então, o grande ponto da Covid-19 é a gente entender que é uma doença muito complexa e que a evolução clínica e a apresentação clínica dos pacientes, ela depende de inúmeros fatores, até geográficos. Qual é o país? Qual é o tamanho da carga viral? Como é que ele encontrou o organismo naquele dia? Tem vários locais nos quais já se descrevem casos, por exemplo, está o marido e a esposa vivendo juntos. O marido tem a doença, está com a doença e a esposa não pegou. Passados 10, 11 dias, ela relaxa. Eu não peguei até agora, e o que acontece com ela? Ela pega a doença. Então, vai muito além de um entendimento simples, essas razões do ponto predisposição genética. Isso ainda é uma grande dúvida da literatura científica.